Oi, crianças! Bom dia! Tudo bem? A aula hoje é de história e o livro SESI, as aulas de história e geografia, elas são em um livro só, que é o livro de ciências humanas. Então, no dia que for aula de história e no dia que for aula de geografia, que quinta-feira, hoje, né, é aula de história. Sexta-feira é aula de geografia. E essas duas matérias, elas são no livro de ciências humanas, tá bom? Então, vamos para a nossa aula de hoje? Livro SESI, páginas 10 e 11. Então, ó, presta atenção aqui, pega o livro lá de ciências humanas, abre bonitinho, tá? Nas páginas 10 e 11, com lápis, borracha, tudo certinho, que agora eu vou explicar a matéria, vou explicar a matéria e depois vou explicar para vocês também a atividade, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. O nome da unidade 1 é Gestação do Brasil, tá? Então, logo de cara a gente já vê aqui que vai falar sobre o início do nosso país, a história, né, do nosso país, tá? Então, essa primeira parte aí nós temos algumas obras de arte, né? Essa daqui, ó, é o desembarque de Pedro Álvares Cabral, lá em 1500, né? Quando os primeiros portugueses chegaram aqui no nosso país. A gente pode ver que, né, tem uma grande embarcação, vocês podem ver lá atrás, tem outras caravelas também, né? E os índios estão meio agitados, tem uns que tem lanças, eles nunca viram nada igual, né? Imagina chegar aquelas pessoas pelo mar, né? Então, imagina o susto que eles levaram, tá? Aqui tem uma obra de arte da Proclamação da República, né? Que é da época de quando o Brasil passou a ser uma república, tá? E aqui outra também, o momento da proclamação, o grande momento da proclamação, né? Vamos lá, então. A conversa, né, de hoje vai ser: você conhece a história do nosso país? Né? Nós sabemos que nós já aprendemos várias vezes na escola que aqui no Brasil, né, já estavam os indígenas, eles já tinham toda uma cultura indígena, e aí chegaram os portugueses, né? Chegaram os portugueses. E aí, o que está pedindo aqui é para você pensar sobre o que você conhece da história do nosso país e quais acontecimentos você destacaria como mais importantes. Então, o que eu acho mais importante? Eu acho mais importante quando os europeus chegaram aqui e eles começaram a... Interessante não, né? Não precisa ser interessante no sentido de legal, né? Mas algo que nós possamos refletir, né? O nosso país, ele é um país cheio de riquezas. E não havia essa exploração da riqueza por parte dos indígenas. Mas os europeus, eles já sabiam quanto que o ouro valia, quanto que um diamante valia, né? Quanto que aquelas terras que se fossem cultivados, né? Fazer cultivo de cana-de-açúcar, de café, de várias coisas, que aquilo tudo valeria muito dinheiro, né? Então, assim, as visões de mundo dos indígenas que viviam extremamente em sintonia com a natureza, né? Eles retiravam da natureza somente o suficiente para se manterem, né? E já essa visão europeia da exploração, né? Da terra, da mineração, né? De ouro, de pedras preciosas, né? E você sabe quando surgiu o Brasil? Então, assim, nós temos dois momentos. Para mim, o Brasil surgiu quando já estavam os indígenas aqui, os índios, né? Já era o Brasil, né? Os moradores, os habitantes eram os indígenas. Então, para mim, é ali que foi que surgiu o Brasil, tá? Mas tem pessoas que acham que só quando os europeus, os portugueses chegaram aqui, que o Brasil surgiu, né? Então, vale aí a gente pensar sobre isso.
Vamos pro próximo. Prontinho. Chegou o momento da atividade. Não esqueçam de fazer o cabeçalho, tá? O cabeçalho, crianças, ele é interessante para manter a organização do caderno, não só para mim, né? Na hora da correção eu vejo ali o cabeçalho, eu vejo a data, mas para vocês também, né? Então, depois, né, daqui a um tempo vocês vão ver, será que eu fiz essa atividade? A atividade do dia tal, será que tá aqui? Pelo cabeçalho vocês já conseguem ver se está faltando alguma atividade, tá? Então, depois do cabeçalho, responder as seguintes perguntas. 1. Escreva com suas palavras o que você conhece da história do Brasil. Então, assim, essa reflexão, essa conversa que a gente está tendo aqui, eu tenho certeza que eu falo aqui e vocês também vão pensando e elaborando as opiniões de vocês aí em casa, né? Então, assim, escreva com suas palavras o que você conhece da história do Brasil. É para escrever com as palavras de vocês. Olha, o que eu sei é que os indígenas aqui já estavam, né? Pode colocar, né, as informações que eu acabei de dar também, que eu sei que são informações que vocês já sabiam, porque isso nós já estudamos em anos anteriores, né? E depois vieram os portugueses, né? E o que aconteceu, né? Vocês vão escrever o que vocês sabem. Professora, mas eu sei muito pouco. Pode colocar exatamente o que vocês sabem. Se sabe muito pouco, pode colocar muito pouco. Porque depois, na hora que eu for ler as informações de vocês, eu vou saber exatamente o que mais a gente está precisando estudar, ok? E a 2. O que você considera mais importante na história do Brasil? Esse comecinho, né, de Brasil aí, o que você considera mais importante? A época que estavam só os indígenas, depois quando vieram os portugueses, né? Ou então a proclamação da República, pode colocar até um pouquinho mais para frente, né? Depois que o Brasil deixou de ser de Portugal, que o Brasil ele pertencia a Portugal, ele era uma colônia de Portugal, né? Foi essa parte, né, que vocês acham mais interessante, mais importante, ok? Então, essas são as 2 perguntas para fazer hoje, ok? E no final, fotografar e enviar a foto para a professora, não esquecendo que os alunos não devem ficar com dúvida, né? Quando surgem as dúvidas, essas dúvidas têm que ser tiradas. É por isso que nós, professoras, sempre estamos à disposição, tá bom? Então, um abração para vocês, até a próxima aula, tchau, tchau!